Meus amados, esta semana, precisamente sexta-feira, dia 31 de outubro de 2025, nós completamos 508 anos de uma revolução política, social, religiosa e, sobretudo, espiritual, que atingiu grande parte da Europa, praticamente 90% da Europa, atingiu o mundo e chegou até nós. Hoje você está sentado aqui e todos nós somos de linha protestantes, evangélicos, históricos, pentecostais. Nós somos herança do que foi retratado aqui nesta peça. Herança da vida de um homem, não somente um homem, mas muitos que se revoltaram contra o abuso, contra a centralização do poder, contra o monopólio da salvação, contra a tendência, ou a pretensiosa tendência de barganhar o reino de Deus com dinheiro, com bens materiais. E hoje nós estamos aqui por conta exatamente da Reforma Protestante, que não só atingiu a Alemanha. A Reforma Protestante, no século XVI, os idos de 1500, precisamente 1517 foi quando aconteceu na Alemanha, mas a reforma aconteceu na Suíça, aconteceu na Inglaterra, não somente na Alemanha, aconteceu em Genebra. Nós conhecemos sempre mais o nome de Martinho Lutero, nós temos William Tyndale, nós temos João Calvino, e nós temos os pré-reformadores, John Hus, que vieram antes. Foi um grito que ecoou do coração desses homens por libertação. Mas vamos à palavra de Deus. Então, queridos, a Reforma Protestante, ela nasceu, o coração da Reforma Protestante nasceu do texto que eu vou ler para vocês. Eu vou fazer a exposição exatamente desses versículos, que foi o gatilho de Deus no coração de Martinho Lutero, que fez exatamente com que ele se revoltasse contra os abusos da Igreja Católica Apostólica Romana, e o que deu início exatamente à chamada Reforma Protestante. Então vamos ler a Bíblia agora em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 1. Quem tem Bíblia, abra. Quem não tem, acompanha pela tela. Eu estou aqui com a versão King James, mas você pode acompanhar na versão que você tiver. Vamos lá, queridos. Acompanhe comigo a leitura. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por intermédio dele e por causa do seu nome, recebemos a graça e o apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. E vós igualmente estáis entre os chamados para pertenceres a Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, convocados para serdes santos, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos para o versículo 16 e 17. Aqui está o coração da Reforma Protestante, nesses dois versículos. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Meus queridos, em 1517, a Europa ocidental, o Ocidente praticamente, estava mergulhada em densas trevas espirituais. A Bíblia era privilégio de poucos sacerdotes. Teologia, ninguém sabia o que era. A salvação e o céu estava sendo vendida
com um documento assinado pelo Papa Leão X, que no afã de reformar a Basílica de São Pedro, em Roma, começou a distribuir salvação. Por um documento assinado, você podia ser o pior dos pecadores e você compraria a sua salvação pagando algumas moedas para ajudar a reconstruir a Basílica. A Igreja Católica Romana dominava as 5 áreas centrais da sociedade: a política, a economia, as artes, a educação e a religião. O mundo estava vivendo em uma opressão. Diz a história que em Roma existia mais bordéis para padres e bispos do que igrejas. Assim está vivendo a Alemanha, assim está vivendo a Europa. Foi quando um homem atormentado por uma crise profunda de consciência, o nome dele era Martinho Lutero, monge da ordem dos agostinianos, né? Estudou para ser advogado, mas por conta de uma tempestade, ele fez uma promessa de que se fosse salvo daqueles raios da tempestade, ele ia servir a Deus, ia se tornar padre. Ele tornou-se monge da ordem dos agostinianos. E lendo esse texto de Romanos, capítulo 1, na verdade ele estava dando aula em Wittenberg, onde ele servia como padre, estava dando aula na faculdade de teologia, e ele estava exatamente ensinando a Epístola aos Romanos. E foi quando ele se deparou, nos versículos 16 e 17 do capítulo 1, chamada Experiência da Torre, que ele foi iluminado e ele entendeu que o evangelho não se compra por dinheiro, o evangelho não se compra pela minha bondade, a salvação eu não adquiro pela minha própria força, pelos meus méritos. Ele entendeu, e hoje eu vou explicar exatamente o que ele entendeu, Romanos 16 e 17, que ele disse que foi como que ele estivesse entrando nos portais do paraíso. Porque ele vivia atormentado, Deus para ele era um Deus punitivo, um juiz punitivo, que exigia que eu fosse perfeito. Mas como ser perfeito diante de um Deus punitivo? E ele odiava essa palavra justiça de Deus, até que ele entendeu, ao ler esse versículo, que a justiça de Deus foi descarregada na cruz em Cristo, que Cristo era o para-raio de Deus, recebendo a culpa dos nossos pecados. E agora, meramente pela fé, pela graça de Deus, eu posso estender a minha mão, receber o perdão e então ter condições de viver uma vida reta diante de Deus. Então eu quero trabalhar com vocês, antes de chegar no versículo 16 e 17, que é o ápice da nossa mensagem, eu quero trabalhar esses versículos 1 a 7 da carta de Paulo aos Romanos, porque foi a carta de Paulo aos Romanos que revolucionou a vida de Lutero, e foi a partir do capítulo 1 de Paulo aos Romanos que nasceu a reforma protestante, que foi a libertação do mundo, e hoje nós temos a Bíblia. Inclusive, o primeiro livro traduzido, impresso no mundo, foi a Bíblia. Porque no período da reforma, surgiu também a imprensa com Gutenberg, e o primeiro livro foi a Bíblia. E Lutero traduziu exatamente para o alemão o Novo Testamento e jogou na mão do povo. E foi aí que o povo foi liberto, porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, rapidamente, vamos trabalhar expositivamente os versículos de 1 a 7 e depois focaremos aqui nos versículos 1 a 16. Queridos, a carta de Paulo aos Romanos é o maior compêndio, o maior tratado teológico, de teologia sistemática da história do cristianismo. Paulo, ao escrever Romanos, ele tem a finalidade de ensinar, de destilar a doutrina. Paulo escreveu essa carta quando ele estava na sua terceira viagem missionária em Corinto. Ele estava fazendo uma arrecadação de ofertas para os irmãos pobres de Jerusalém. Ele ia subir a Jerusalém para levar as ofertas para esses irmãos pobres. E então ele escreve para a comunidade cristã que está lá em Roma por volta de 57,
depois de Cristo. Roma, que era o coração do mundo, a capital do império mais poderoso, Roma temida, Roma que era governada naquela época por Nero, o monstro, que inclusive foi ele quem decapitou Paulo, que segundo a história crucificou Pedro de cabeça para baixo, que incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos, o louco, o endemoniado Nero. Lá a igreja de Deus estava. E Paulo escreve Romanos para ensinar a igreja o que é o pecado, o que é a salvação, o que é a justificação, o que é a santificação, o que é a soberania de Deus, a ligação da igreja com Israel, como o cristão deve se comportar na sua vida devocional de culto, como o cristão deve se comportar com relação ao Estado, como o cristão deve se comportar com os fracos na fé. Então Paulo vai dividir exatamente Romanos em doutrinas. Quando você chega no capítulo 1, 2 e 3, você vai encontrar a doutrina do pecado, a marteologia. Quando você chega no capítulo 4 e 5, você vai encontrar a soteriologia, a doutrina da salvação, e ele vai falar mais aí especificamente sobre a justificação. Quando você chega no capítulo 6, 7 e 8, Paulo está tratando da santificação, a doutrina da santificação. Capítulos 9, 10 e 11, a doutrina de um Deus soberano, teologicamente é chamada Teodiceia, o Deus que está no controle da história e o Deus que vai salvar Israel um dia, porque elegeu Israel. Quando você chega no capítulo 12, então Paulo não vai tratar mais de doutrinas teóricas, mas de doutrinas práticas. Ele vai falar do comportamento do crente, uma mente renovada e um culto inteligente e um culto de adoração. Capítulo 13, ele trata do cristão com relação ao seu dever para com o Estado. Capítulo 14, ele trata do cristão como sendo tolerante para com o fraco na fé. E capítulos 15 e 16, ele vai fechar a sua carta. No capítulo 16, ele vai dar as saudações finais aos irmãos que estavam em Roma. Mas nós vamos tratar hoje do capítulo 1. E nós vamos ver aqui a primeira coisa, porque aqui é um modelo de uma epístola, de uma carta da época. E ele vai seguir exatamente o modelo. Então, Paulo, a primeira coisa que Paulo vai se apresentar. Então, no tópico 1, nós vamos ver as credenciais de Paulo. Como é que Paulo vai se apresentar? Tópico de número 1, pode colocar aí. Pode ir clicando que vai aparecendo. Tá. Eu acho que joga o versículo, volta o versículo. Volta, as credenciais de Paulo. As credenciais de Paulo. Vamos olhar. Primeira credencial de Paulo, ponto de número 1. Pode jogar aí, ponto número 1. Primeira credencial de Paulo, ponto de número 1. Pode. Primeira credencial de Paulo, que servo. Veja como diz o texto. Paulo, servo de Jesus Cristo. Diga, Paulo, servo de Jesus Cristo. Diga, servo de Jesus Cristo. Irmãos, Paulo podia se apresentar assim: Paulo, o apóstolo dos apóstolos. Paulo, o catedrático. Paulo, o teólogo. Paulo, o conhecedor de todas as regras da teologia rabínica. Mas não é assim que ele se apresenta. A primeira coisa que ele diz é servo. A palavra servo aqui é a palavra grega doulos. E doulos quer dizer escravo. Paulo está dizendo, Paulo, escravo de Jesus Cristo. Então, o primeiro título de um homem de Deus não é apóstolo, não é profeta, não é evangelista, não é arcanjo, não é semideus. O primeiro título de um homem, de uma mulher de Deus de verdade é servo de Jesus Cristo. Em 2011 eu estive em Israel e a gente estava fazendo as paradas turísticas. Eu ia no ônibus e eu sentei do lado de um pastor. Eu disse, graças a paz, meu irmão, o senhor é pastor? Ele disse, não, eu sou apóstolo. Aí eu não disse nada, depois ele parou assim, não, mas todo pastor, todo apóstolo é pastor. Mas veja, as pessoas valorizam muito títulos. Título não significa nada, meu irmão. E tem muita gente que tem título e não tem a essência do título. Mas sabe qual é o maior título? Servo. Porque o Rei dos Reis foi profetizado por Isaías, um dos títulos principais dele era o servo sofredor. Então Paulo está dizendo aqui servo escravo. Servo aqui
Não é o empregado, é o escravo. O escravo não tem direitos, ele só tem deveres. O escravo não tem prioridades, o escravo não tem privilégios, o escravo só tem um prazer: fazer a obra do seu Senhor sem esperar recompensa. O escravo ou o servo é aquele que está ocupado em agradar o seu Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta muito sincera, eu quero que você seja muito sincero na sua resposta. Quantos servos e servas de Cristo estão aqui? Levante a mão. Agora eu pergunto, você tem servido, servo, serva? Como é que eu devo servir? Servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos a Ele com cântico. Como eu digo que sou servo de Cristo, escravo de Cristo, e eu devo servi-lo com alegria, se vim para o culto, para mim é uma guerra terrível. Eu tenho que ser pressionado por WhatsApp, por propagandas. Irmãos, o maior líder não é aquele que manda, que exige, que pede. O maior líder é aquele que faz. Eu jamais vou pedir a ninguém aqui para orar se eu não der o exemplo de oração. Eu jamais subirei nesse púlpito para pregar sobre jejum se eu não for o primeiro a jejuar. Eu jamais pregarei uma mensagem como essa, de ser servo, se eu não entender e não praticar o serviço. O grande problema da nossa sociedade é que nós queremos ser servidos e não servir. Nós queremos glamour, nós queremos aplauso, nós queremos holofotes e confetes, porque nós não queremos servir de verdade. Mas Paulo está dizendo aqui servo, irmãos. Veja a vida de Paulo, um servo que abnegou de tudo, um servo, porque alguém perguntou uma vez, por questão monetária, se é assim, qual é a vantagem de ser pastor? Aí como disseram a mim, eu digo a vantagem é que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, a vantagem é a vantagem de Paulo. Preso, abandonado por todos, só Lucas foi visitar ele na prisão, preso, abandonado por todos, mofando numa cadeia podre, doente, com frio, pedindo a capa e os livros, e daqui a pouco a cabeça dele ia ser cortada. Essa é a vantagem. Mas eu quero dizer uma coisa, hoje meus netos estão aqui, hoje eu estou no céu, mas eu os vejo quando eles vêm de uma vez por ano. Eu não estou lá, meus filhos estão lá, eu estou aqui. Mas por que o senhor está, pastor? O senhor poderia ir? Poderia ir, podia arranjar um trabalho lá. E meu genro está aqui, tem muito conhecimento de arranjar, meu filho trabalha lá na sociedade, na empresa com o cunhado dele, arranjava alguma coisinha, pelo menos para mim ser o faxineiro, alguma coisa lá. Por que o senhor está aqui, pastor? Qual é a vantagem que o senhor tem aqui, financeira? Meu irmão, a minha vantagem aqui é fazer a obra de Deus. Eu tenho um chamado, eu sou servo de Cristo, eu estou aqui por uma vocação e por um chamado. Então eu vou passar aqui, porque só isso aqui é muita coisa para a gente falar. Nós precisamos aprender, irmãos. Cristãos são escravos de Cristo, são servos de Cristo, não têm direitos, só como filho tem direitos, mas como escravo não. E uma das características é escravo. A prioridade dele é fazer a obra do Senhor dele. Ele tem um Senhor que manda nele. Eu não quero ninguém mandar na minha vida. Eu sou dono do meu nariz. Você é o rei do seu umbigo, da sua barriga, do seu nariz, porque você nunca entendeu que Jesus morreu para comprá-lo da escravidão de Satanás, para torná-lo servo dele. E ele não é um senhor impositor, opressor, mas o servo que entendeu que estava caminhando para o inferno, agora é servo de orelhas furadas, serve voluntariamente, serve com alegria, serve com amor, serve porque o maior prazer dele é alegrar o coração do seu Senhor, independente do que vai receber. Tem algum servo aqui entendendo? Aplauda e glorifique. Agora, irmãos,
Segunda credencial de Paulo aqui é chamado. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Kletos, no grego. Chamado. Irmãos, Paulo não se chamou, porque tem alguns aí que estão se chamando. Estão se chamando apóstolo sem ser apóstolo. Estão colocando a mão na cabeça, porque hoje agora virou uma febre esse negócio de apóstolo agora aqui, é um negócio, qualquer pessoa é apóstolo. O cara abriu uma igreja ontem, aí 5 pessoas, apóstolo, meu genro, eu não sei onde é que ele está, deve estar com um menino por aí, devem estar botando o menino para dormir, vai a turma toda, foi a mãe, foi a avó, foi todo mundo, mas glória a Deus. É 2 agora, né? Mas ele está dizendo que o cara abriu uma igreja ontem, tem 12 membros, já é apóstolo. Cadê as marcas de apóstolo, irmão? Apóstolo tem que ser pai de outros ministérios. Apóstolo tem que lançar bases e fundamentos. Apóstolo tem que supervisionar outras igrejas. Apóstolo tem que ser habilidoso na palavra e na pregação. Apóstolo tem que ter os sinais dos milagres e do sobrenatural. Mas é uma banalização. Se o vento soprou, apóstolo. Porque estão se chamando, estão chamando o que não se é. Mas Paulo está dizendo, chamado, quem chamou ele foi Jesus no caminho de Damasco. Ninguém se chama, eu nunca me chamei. Eu nunca pensei em ser pastor dessa igreja. Que conversa é essa, irmão? Eu queria ser o Bruce Lee do século XXI. Eu queria ser um artista marcial. Mas Jesus me chamou quando eu tinha 5 anos de idade, sentado no primeiro banco, ouvindo meu pai pregar, cheio do Espírito Santo, meu coração começou a arder, eu me vi no púlpito pregando. Foi ali que começou o chamado. Aí, há 30 e tantos anos atrás, ele me mostrou essa cidade aqui, incendiada. Conheci um profeta de Deus que me conheceu antes de me conhecer, porque me sonhou comigo antes de me conhecer, e viu essa igreja aqui. E disse tudo o que está acontecendo aqui, e ele esteve aqui há uns anos atrás, ficou abismado. Ele disse até que a igreja ia ser construída em cima de uma rocha. E essa igreja, os alicerces foram em cima de uma rocha. Então tem muita gente se chamando, irmão. O chamado, ele vai ter pelo menos 3 marcas que Paulo teve. Primeiro, a abnegação. Quem é chamado por Deus, ele é chamado para ser apóstolo, ele é abnegado, ele nega a si mesmo. Ele não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, não tem hora para... Ontem mesmo eu estava quase 11 horas orando por uma pessoa. Estava sem conseguir dormir, eu estava orando. E se me chamar de 1 hora, eu já recebi gente de 11 horas da noite, eu já saí de meia-noite para expulsar demônio, eu recebi gente na minha casa ameaçada de morte de 4 horas da manhã. Abnegação. Paulo vai dizer assim, mas em nada tem a minha vida por preciosa para mim mesmo. Isso é abnegação. Abnegação é negar o eu. É Cristo, é o reino de Cristo em primeiro lugar na minha vida. Segundo, paixão. Nada tem a vida, minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria. O paixão. Paixão. Aquele que é chamado tem uma paixão. Paulo, o senhor não vai parar, mas lá em Jerusalém vão te matar, vão te apedrejar, vão te prender, pode matar, pode fazer o que quiser. Mas Paulo já te apedrejaram aqui em Listra, mas eu vou pregar agora em Atenas. Mas Paulo, quando chegar lá em Atenas, vão querer lhe prender. E o senhor vai fazer triste? Não, os vergões estão aqui, o sangue está correndo. Mas Silas, vamos levantar a voz e adorar a Deus, porque em nada que tem a minha vida preciosa, contanto que eu cumpra com alegria. Paixão. É um chamado. E a última marca do chamado é a vocação, meu irmão. Vocação. Em nada tem a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Agora, o chamado, ele é abnegado, ele é apaixonado, ele é vocacionado e ele é testado. Porque tem muita gente que quer ser pastor. E, como diz o pastor Jairo Caro, porque quer o cargo. Esquece da mulher do cargo, a carga, que é pesadinha que só. Porque é muito bonito. Cargo de pastora ou apóstola. E daí? E daí? Onde é que estão as marcas? O teste. Então, antes de eu ser pastor, o povo me chamava de pastor. Dizia, não me chama de pastor, não sou pastor. Porque Deus chama, mas o presbitério respalda. Eu vou ver aqui no
no segundo ponto aqui, né? Que é o terceiro ponto, aliás, que o presbitério respalda. E eu aprendi com a minha apóstola Valnice, não dê título a alguém sem que a pessoa seja de fato. Não dê título a alguém sem que a pessoa então me chame. Não, não sou pastor. Alguém diz, não, você é pastor de fato, só falta ser de direito. Então pronto, quando for de direito, você pode me chamar. Que a apóstola Valnice, aprendi com ela assim. Então deixa eu explicar um negócio aqui para você entender. O provisionado não é um pastor. É um pastor em processo de teste. E aí, essas marcas da abnegação, da paixão e da vocação serão testadas nele. Então, o que é um provisionado? Alguém que está num teste probatório, como fosse um estágio, para ver se passa na prova. No nosso caso, em SEGEC, um dos testes é IBPFé. Está aí, Rodrigo. Viu, Rodrigo? Um dos casos é IBPFé. Porque se o cara não aguentar 4 anos de IBPFé, ele pode ter até paixão, pode ter até abnegação, mas não é que está a vocação. Como assim, pastor? Uma das características do pastor é apto para ensinar. Como ensinar o que não sei? E como saber o que não aprendi? E como aprender o que não estudei? Então, o pastor tem que ter teologia? Tem que ter teologia. O pastor é obrigado a ter teologia. Não é opção, é obrigado. Como assim? Meu irmão, um médico tem que passar 5, 6 anos para receber o diploma de medicina. Tem ou não tem? Quem levanta a mão? Quem aqui vai para o médico que tem um diploma de fundo de quintal, não tem diploma? Levanta a mão. Você entrega? Não. Ora, um advogado tem que fazer a faculdade. Qualquer profissional liberal, qualquer profissional em qualquer área do saber tem que... Por que para ser pastor tem que ser de qualquer jeito? Não, que é pastor. E você aí pega o texto, atropela o texto, não sabe interpretar o texto, pega a espada. Então tem que saber sim. Para mim eu estou completamente apoiando a apóstola Valnice nessa determinação. Agora que para ser pastor dessa igreja tem que passar pelo Instituto Teológico. Que conversa é essa? Todo mundo tem que ter uma formação aí na vida secular, e na vida espiritual de qualquer jeito, não é de qualquer jeito não. Até para ser padre, meu irmão, tem que estudar no mínimo 8 ou quase 10 anos, saber latim, fazer tudo. É que a gente está baixando o nível, estamos pior do que a igreja católica. Eu não estou dizendo que o diploma de teologia vai credenciar você. Eu estou dizendo que se você não é apaixonado pela Bíblia, você não gosta de ler, se você não gosta de ler, de estudar, você não está qualificado para ser pastor. Porque Lutero, que eu vou falar dele aqui, dizia que um pastor é feito de 3 coisas: estudo, sofrimento e oração. Então, se o cara não quer sofrer, não quer estudar, não quer orar, procure outra coisa. Então, Paulo está dizendo aqui, chamado. Então, o provisionado é alguém que está sendo testado, e alguém, eu aprendi, né, com a apóstola Valnice, não dê título a quem não é, não. É como eu digo, pastor, eu disse, não sou pastor. Aí quando eu fui aprovisionado, depois fui ordenado, aí me disseram, e aí, Cleófas, eu chamo você de pastor de Cleófas? Eu digo, meu irmão, você chama do que você quiser, pode me chamar de Cleófas, não tem problema, porque para mim o importante não é o título. Se você me chamar de Cleófas e me tratar como seu pastor, eu estou muito feliz da vida. Porque não adianta ser meu pastorzinho, meu pastor. Aí por trás, e não obedece, é rebelde, não adianta de nada. Inclusive essa pessoa não me dá trabalho, essa pessoa aqui, até hoje me chama de Cleófas. E ontem um pastor, um apóstolo até me censurou, mas rapaz, fulano de tal te chama de Cleófas. Eu digo, não tem problema não. Para mim não tem problema. Para mim o que vale não é o título, o que vale é a essência. Eu não preciso dizer o que sou, as pessoas sabem quem eu sou, porque os frutos se conhecem, a árvore se conhece pelo fruto.
Aí minha esposa disse, mas disseram isso de você. Eu digo, todo mundo me conhece, sabe quem eu sou. Só vai acreditar quem não me conhece. Então Paulo, em segundo lugar, ele é chamado. Em terceiro, querido, para a gente correr aqui, separado. Veja aqui, ó. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Separado. Aí, quem é que separa? Quem é que chama? É Deus. Quem é que separa? O Espírito Santo. Separado aqui é colocado numa posição de exclusividade de Deus, porque antes ele era separado como fariseu, e fariseu que às vezes está dizendo o separado, era o chefe da teologia, mas agora ele está dizendo, eu fui separado para o Evangelho. Então, o Espírito separa, mas é como eu disse, você, o presbitério respalda. Por isso que, quando é que Paulo foi separado para o Evangelho, como apóstolo? Foi lá em Atos 13. Os irmãos estavam orando, rapaz, a gente tem que enviar alguns apóstolos missionários aí, porque a obra é grande, a asa é grande. Vamos orar quem? Aí começaram a orar, jejuar. Porque hoje se separa pelo dinheiro. Né? O cara é o açougueiro da igreja. Então ele ganha muito dinheiro, vamos separar ele aqui, porque o dízimo dele é gordo. Né? É assim. É o vereador, vamos separar ele. É o vereador. É o vice-prefeito, vamos separar. Ou por conveniência, meu amiguinho íntimo, vamos separar. Aqui não, era eles orando. Quando eles estavam orando, aí o Espírito Santo disse, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Eu chamei esse. Aí eles foram orar de novo. Aí Paulo, agora eu fui separado, vamos embora. Não, aí a Bíblia, pondo sobre ele as mãos, os enviaram. O respaldo do presbitério, meu irmão. Não tem esse negócio, eu me unjo o pastor, eu sou o meu... Não, meu irmão. Essa aqui, ó, o pastor Jerônimo. Quer ter gente, não, eu não vou fazer BPFé, que eu não tenho tempo, eu vou morrer, eu vou endoidecer. Vai não, meu irmão, eu não tenho tempo. Que conversa é essa? Os dois homens que têm menos tempo é o que falta para ele aqui, Jerônimo e Joabe. Já estão no final, na linha final. O pastor Jerônimo está trabalhando aí TCC, né? Disse que não pode nem escale para a vigília mais. Eu já liberei ele, mas ele disse, nem chame para substituir, que eu não posso. Que ele está, fevereiro é logo ali. Ele disse, então que conversa é essa? Você não tem coragem de estudar. Aí é outra coisa. Agora que você falta de tempo. Aí o pastor Jerônimo não endoideceu. Graças a Deus nem vai endoidecer. Não morreu, acorda 3 horas da manhã. Todos os dias, trabalha até 5 da tarde. Ontem ele estava aqui no curso de hebraico. Pois é. Quem tem o chamado e a vocação é apaixonado, meu irmão. Está aí o pastor Renan Joabe, que vive lutando aí. Que dá aula no tempo, é uma guerra terrível, para preparar a aula, tal. Tu acha que está sobrando tempo para Joabe? Mas ele está aí. Então, é o presbitério que reconhece, impõe as mãos. Homens de Deus comissionam o outro, impõem. Então, quando eu sou chamado, eu tenho que estar no contexto de uma igreja. Paulo foi chamado aqui e separado dentro do contexto da igreja. Impuseram as mãos sobre ele e os enviaram. Ninguém vai sair daqui. Agora eu passei, foi 10 anos, 30 anos, 15 anos com o pastor Cléo, 25 anos. Eu sou pastor porque eu convivei com ele. Quem colocou a mão sobre a tua cabeça? Impuseram a mão sobre você? Então você é servo de Cristo como eu sou. Pastor você será quando a igreja reconhecer e o presbitério legitimar. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus, mas vamos partir aqui para o Evangelho, né? Por isso que eu quero falar. O Evangelho. Então vamos ver o Evangelho que Paulo pregava, porque são as credenciais de Paulo, servo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. Mas que Evangelho que Paulo pregava? Era o Evangelho do triunfalismo, era, minha gente? Esse Evangelho aí que eu não passo guerra, problema, que eu venho para cá, que você receber a sua casa própria. Isso é negócio da Idade Média. Porque no período da Reforma Protestante, o povo estava vendendo o céu por dinheiro, hoje estão vendendo a terra. Você vem para cá, você faz uma campanha de 7 sexta-feira, que você vai ter um Boeing 00, vai ter o... Né? Aí minha sogra, na inocência espiritual dela, né, teológica, foi fazer essas campanhas aí, o cara sugou tudo que ela tem, quando não tem mais sugado, você só tem mais ainda. Eu tenho um comércio, nós só tem que fazer o comércio e vender todinho, fazer uma fogueira aqui, um sacrifício. Ele disse, não, Deus me livre, meu marido não vai deixar não.
As indulgências hoje são indulgências também, não prometem o céu, promete a terra. Jesus não prometeu riqueza, não prometeu bens materiais a ninguém. Ele prometeu o céu, a glória e o Espírito Santo dentro do seu coração. Quem tem o céu dentro do coração pode estar numa palhoça, pode estar onde estiver, pode não ter nada para comer naquele dia, mas a alegria do Senhor está lá e viverá feliz na presença de Deus. O senhor está pregando o evangelho de maltrapilho, pastor? Eu não estou dizendo que não. Deus abençoa também. Agora, a gente tem que focar, vamos ver qual é o evangelho que Paulo pregava. Não é esse evangelho aí da pseudo-prosperidade, do triunfalismo, de que eu nunca vou enfrentar guerra e problema. Se eu não enfrentar guerra e problema, Isaac, eu não amadureço, eu não cresço, eu não tenho experiência com Deus. Acaba comendo picanha, na rede, se balançando, e tomando água de coco, vai ter experiência com Deus, vai crescer, mas não amadurece. Então vamos lá. Vamos lá que o meu tempo já está se esgotando. O evangelho que Paulo pregava, qual era, pastor? Ponto 1, era o evangelho da promessa, versículo 2. O qual havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Olhe para cá, meu irmão. O evangelho autêntico, genuíno, não é o evangelho inventado nos Estados Unidos da América, não é o evangelho inventado no Vaticano, em Roma. O evangelho genuíno é o evangelho das Escrituras. Deus prometeu pelas Escrituras. É por isso que um dos marcos da reforma protestante era só as Escrituras, somente a Bíblia. E Paulo está dizendo que Deus prometeu nas Escrituras. O que é que ele prometeu? Ele prometeu o Salvador. O Salvador foi profetizado. Gênesis 3:15, o Salvador foi profetizado como a semente da mulher. Gênesis 12:3, o Salvador foi profetizado como aquele através de quem as nações da terra seriam abençoadas, o descendente de Abraão. Gênesis 49:10, o Salvador foi profetizado como aquele que o cetro estaria na mão dele, o nome dele era Ziló, aquele a quem pertence o cetro, e a ele se congregariam todos os povos. Mas alguns profetas profetizaram assim sobre o Salvador de forma muito especial. Por exemplo, Moisés foi um deles. Deuteronômio 18:18, Moisés está pregando lá, e o povo, Moisés, o Moshe, o Senhor é um profeta poderoso, o seu rosto brilha. Eu disse, você não se preocupe não, vai se levantar aí, Deus vai levantar um profeta maior do que eu, semelhante a mim. Quando ele se levantar, todos devem ouvir a ele, mais do que a mim. E Pedro, em Pentecostes, pregou dizendo, esse é aquele que Moisés profetizou, o profeta semelhante a ele. Agora, irmãos, Miqueias e Isaías profetizaram o nascimento do Salvador. Está lá Isaías andando na rua de Jerusalém, andando e gritando, vocês precisam se arrepender, arrepender-me. Por que, Isaías? Ele diz, porque o Senhor vos dará um sinal. Que sinal, Isaías? A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Mas como a virgem vai conceber? Não é porque o sinal aí é ot no hebraico, que é um sinal extraordinário. Deus vai fazer um milagre. É ele profetizando. Aí Miqueias é mais profundo e profetiza até onde ele vai nascer. Ele quer, olha assim, para Belém, Belém desprezada. Aí diz, tu Belém, posto que menor entre as tribos de Israel, de ti sairá aquele cujas saídas são desde a eternidade. Ele reinará sobre Israel. Aí Zacarias vai mais profundo e diz, ele vai entrar em Jerusalém montado no jumentinho. E ele diz, eis que o teu rei vem aí, Jerusalém, pobre e humilde, montado no jumentinho, filho de jumenta. Mas Isaías 53, irmãos, o profeta, 700 anos antes, é transportado para o futuro. E ele vê toda a cena do Calvário. Na verdade, ele vê o nascimento do Messias, o ministério do Messias, mas ele vê a cena do Calvário. Ele diz, ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Aí o salmista no Salmo 16 diz, ele morre, mas ele ressuscita. E no Salmo 110, versículo 4, ele diz, ele vai sentar à minha direita, e
todos os inimigos serão colocados debaixo dos seus pés. Deixa eu dizer uma coisa para você. O evangelho que eu estou pregando é o evangelho das Escrituras, que prometeu que um Salvador ia nascer, um Salvador ia morrer, um Salvador ia ressuscitar, um Salvador ia sentar à direita de Deus. Mas esse evangelho promete que esse Salvador voltará para nos buscar. E eu quero dizer, Cristo foi profetizado, foi tipificado, foi anunciado, mas ele nasceu, ele vive, ele está aqui, a promessa se cumpriu, ele está em mim, está em você, ele está entre nós e ele voltará para nos buscar. Esse é o evangelho. Agora, em segundo lugar, o evangelho que Paulo pregava, irmãos, ponto 2 aí, é o evangelho teândrico, que eu não tenho tempo para falar nisso aqui. Onde é que está esse evangelho teândrico? Acerca do seu filho, que humanamente, diga comigo, humanamente, nasceu da descendência de Davi, com poder, versículo 4, foi declarado Filho de Deus, segundo santidade pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Diga comigo, ele nasceu, ele morreu, mas ele ressuscitou. Diga, ele nasceu como homem. Diga, ele morreu como homem, mas ele ressuscitou como Deus. O evangelho teândrico é o evangelho do Deus que tornou-se homem. Você parou para imaginar que o Criador do universo, o que criou todas as coisas, que tudo para ele é nada, um dia entrou nesse mundo via útero de uma mulher virgem, porque o profeta também profetizou, 6:9:6. O menino não nasceu, o profeta estava vendo o futuro e falando como se fosse o passado. Porque na eternidade é assim, a gente viaja para o futuro, volta para o passado, está no presente, a eternidade é isso. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele é um menino que nasce, mas ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é um menino que nasce, mas ele vive eternamente, porque ele é Pai da Eternidade. Aí o profeta continua, e do aumento do seu governo. Aí essa palavra aumento, emidebar, no hebraico, acontece uma coisa que não acontece em lugar nenhum da Bíblia. Pela primeira vez na Bíblia, o men, a letra men, aparece na metade de uma palavra, que ela só pode aparecer no final. Na teologia rabínica, o men representa o útero. O profeta está dizendo, aquele que é maravilhoso por causa das suas obras, conselheiro por causa das suas palavras, Deus forte por causa da sua natureza, Pai da eternidade por causa da sua origem, Príncipe da paz por causa do seu governo, vai nascer de útero fechado, virgem, ele vai nascer como homem. Então você serve um Deus que interage com você. Pastor, eu estou sofrendo, ele sofreu. Pastor, eu estou chorando, ele chorou. Pastor, eu estou passando dificuldade, ele passou. Ele te compreende. Estou falando de um Deus que nasceu como homem, viveu como homem, foi tão homem que morreu, mas ressuscitou, porque é Deus de Deus e Senhor dos senhores, e está vivo no nosso meio. Você pode dizer amém? Escute, João escreveu o seu evangelho para combater uma seita chamada gnosticismo. O gnosticismo tinha uma ala chamada docetismo, que dizia que Jesus era uma assombração, era um fantasma. Jesus não era de carne nem de osso. Aí João disse, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era de carne sim. Aí depois João diz, nós tocamos, nós contemplamos, nós convivemos com ele. Aí depois João diz, quem negar que ele nasceu de carne é o anticristo. Por quê? João estava querendo mostrar que ele é homem. Paulo disse, ele nasceu da descendência de Davi, irmãos. Ele era da semente da mulher. Ele era da estirpe de Sem. Ele era da semente de Abraão. Ele era da tribo de Judá, ele era da família de Davi, e ele nasceu entre nós como homem, ele é homem ainda hoje. Mas ao mesmo tempo ele é Deus, porque depois Paulo vai dizer, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo
segundo o Espírito de santidade. É por isso que quando o anjo aparece a Maria, o anjo diz: você vai ficar grávida e vai dar à luz um filho. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor seu Deus dará o trono de Davi seu pai. Ora, trono de Davi seu pai? Mas não é filho do Altíssimo? É filho de Davi ou filho de Deus? É filho de Deus e é filho de Davi, porque como filho de Deus, ele é Deus, como filho de Davi, ele é homem. Amém? Aí, Paulo escreve aos Coríntios 15, para combater outra seita, que era os gnósticos. Os docéticos negavam a encarnação, ele não era homem. Os gnósticos negavam a ressurreição, ele não era Deus, não ressuscitou como Deus. Aí Paulo diz: ele nasceu como homem, viveu como homem, morreu como homem, mas ele ressuscitou para nunca mais viver. Então hoje ele pode ressuscitar o que está morto dentro de você, porque ele tanto interage como você, como ressuscita você. É por isso que nós fomos ressuscitados espiritualmente também. E por isso um dia nós vamos experimentar a ressurreição. Amém? Vamos então, vou passar aqui para não ter tempo. Em terceiro lugar, o evangelho que Paulo pregava é o evangelho da apropriação. Ele diz: entre os quais também sois chamados para ser de Jesus Cristo. Bata no peito e diga: eu sou de Jesus. Diga: eu nem sou meu, nem sou do pastor, não sou de ninguém. De verdade eu sou de Cristo. Então, se você é de Cristo, você não se domina, você não se manda. Ele manda, ele domina e controla você. Quarto lugar, o evangelho que Paulo pregava é o evangelho do amor ágape. A todos os Deus chamados para ser amados de Deus. Irmãos, Deus ama. O grande conflito de Lutero é como que um Deus que é amor e é um juiz justo, como é que eu vou agradar um Deus desse? Eu não vou ser punido por esse Deus, já que eu não posso agradar-lhe. A Igreja Católica exigia boas obras para agradar a Deus, satisfazer a Deus com a minha bondade. E ele não conseguia ver esse Deus de amor. Mas quando ele leu isso aqui: amados de Deus, meu irmão, eu não sei quem você é, eu não quero saber o teu passado, o que você fez. Eu quero dizer que se teu pai não te ama, tua mãe não te ama, se o mundo não te ama, o que importa? Deus te ama, você é amado por Ele. Deus fez-se homem e morreu porque te ama, ainda que todos te odeiem, não importa. O mundo todo te odeia, Deus me ama, eu estou satisfeito com isso. Quinto lugar, vamos passar o evangelho da santificação, chamados para ser santo. Todos aqui foram chamados para ser santo e devem ser santos. Eu sou crente, mas não sou santo. Né? Aí o Arnaldo Torres estava pregando quarta-feira aqui, ele disse: eu não sou santo. Aí quando ele terminou, eu disse: você é santo sim. Abre aí 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. A igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo. Não estou dizendo que eu sou perfeito. Santificado é que foi separado para Deus e está num processo de perfeição, e nós vamos crescer até lá. Amém? Porque santo come carne, feijão, arroz e farinha aqui, né? Porque Jesus, o santo em potencial, em essência, comia com os discípulos. Mas vamos agora para o desfecho da mensagem. Terceiro e último tópico: o evangelho da salvação. O evangelho da salvação. Então, queridos, Lutero está lendo o capítulo 1 de Romanos, e ele está trabalhando para ensinar na sua classe de teologia. Quando ele se depara com tudo isso, ele chega no versículo 16. Como é que diz o versículo 16? Vamos ler aí comigo? Todo mundo? Vamos lá, deixa eu ouvir vocês, todo mundo alto. Verso 17. Pode colocar. Leiam vocês, por favor. É isso aqui que vai mudar a mentalidade de Lutero e vai abrir os seus olhos para entender o que é o evangelho. Entender o que é o evangelho. Ponto de número 1, a primeira coisa que Paulo vai dizer é: não me envergonhe do evangelho. Irmãos, quando eu me converti a Jesus, um amigo meu se converteu. Eu ganhei todo mundo que estava perto de mim para Jesus quando eu me converti. Os meus amigos do Kung Fu.
Todos eles. E um deles vinha para a igreja com a Bíblia dentro de um saco, porque ele estava com vergonha de chamarem ele de cristão e de ser zombado. Mas Paulo está dizendo, não envergonhe do evangelho. Veja, o William Tyndale, que foi o reformador da Inglaterra, olha o que ele disse, o que é o evangelho, porque a palavra evangelho quer dizer boa nova de vitória, né? Uma boa notícia. Ele disse o seguinte: evangelhos são boas notícias, alegres, felizes e jubilosas, que enchem de gozo o coração humano, levando a pessoa a cantar, pular e dançar de alegria. Quem encontra o evangelho encontra paz, alegria e felicidade verdadeira. Por isso, não pode ser envergonhado do evangelho. Você tem vergonha do evangelho? Na sua faculdade, eles sabem que você é evangélico? Ou você está com medo de chamarem você de retrógrado, ultrapassado, fundamentalista, fanático? Alguns se envergonham do evangelho, outros, meu querido futuro pastor, não vou chamá-lo de pastor ainda, viu? Só quando as mãos forem impostas. Meu futuro pastor, são a vergonha do evangelho. A vergonha do evangelho. Nós estamos vendo a exposição da vergonha do evangelho na internet. Escândalos por cima de escândalos. Pessoas que estão fazendo um desfavor ao evangelho, ao intitular-se de evangélicos, e não têm o testemunho do evangelho na vida. Mas há aqueles que não se envergonham. Paulo disse, eu não me envergonho, meu irmão. Meu irmão, eu já falei língua num ônibus cheio, eu e um amigo meu, começamos a cantar, a glória de Deus caiu no ônibus, e nós começamos a gritar dentro do ônibus, e orar em língua, e todo mundo espantado. E a gente pregou para todo mundo do ônibus, e eu desci do ônibus orando em língua no meio da rua, e ele disse, esse ônibus está abençoado, porque não tem vergonha do evangelho. A pessoa não tem vergonha aí, Fábio não tinha vergonha de botar saia e ficar dançando e tomando cachaça e rodando, e não tinha vergonha de nada disso. As pessoas não têm vergonha de pular carnaval, não tem vergonha de ficar nu no meio da rua, não tem vergonha de dizer o que são, de se expor, porque eu terei vergonha do evangelho. O evangelho me salvou, me transformou, o evangelho encheu o meu coração de alegria. Eu não terei vergonha de Cristo, ele não teve vergonha de morrer na cruz por mim, eu não me envergonharei do evangelho. Meu irmão, uma mãe chegou para sua filha adolescente, porque as mãos da mãe eram feias. E a adolescente, todas as vezes que as amiguinhas chegavam, ela dizia, mamãe, vai lá para o quarto, eu não quero que elas lhe vejam aqui. Suas mãos são muito feias, eu tenho muita vergonha. E a mãe ficava quieta, não dizia nada. E ela foi crescendo, quando ela estava já adolescente, a mãe dela chamou e disse, minha filha, eu queria conversar com você aqui. Eu sei, todas as vezes que suas amiguinhas chegam, você me manda entrar, eu, com todo respeito, vou, porque minhas mãos são feias, mas eu quero contar a história, porque minhas mãos são assim. Um dia nós estávamos aqui em casa, você era bebê, recém-nascida, e houve um incêndio dentro da nossa casa, o seu quarto incendiou. E o seu berço estava pegando fogo, então eu tive que jogar o lençol para o lado, e antes de o fogo chegar perto de você, de uma maneira milagrosa, eu não sei como foi, eu meti minhas mãos dentro do fogo e consegui tirá-la. Deus me ajudou, você foi salvo. Meus irmãos são feias assim, por causa do fogo que ele consumia. E ela começou a chorar e disse, mamãe, nunca mais eu terei vergonha das suas mãos. Deixa eu te dizer uma coisa, cristão, o teu Salvador tem as mãos feias, tem as mãos feridas, porque você estava indo para o fogo do inferno, mas ele colocou as mãos no fogo do inferno para te salvar. Então não se envergonhe do evangelho. Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Quem não vai se envergonhar do evangelho comigo, aplauda a Jesus. Segundo lugar, Paulo diz, eu não me envergonho exatamente porque ele é o poder de Deus. A palavra aqui é dunamis, poder explosivo, irmãos. Irmãos, evangelho sem poder é outra história. Evangelho sem as marcas de sobrenatural não é evangelho, é evangelho de fachada.
Quando Jesus falou sobre o evangelho, ele disse: de pregar o evangelho. Que evangelho? Ele disse: o evangelho seguido por sinais, e de pregar o evangelho a toda criatura, e esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. O evangelho é o poder de Deus, poder sobrenatural. Eu estava 15 dias atrás, eu fui para Jataí, conferência do Espírito Santo lá. Era um compromisso que eu tinha assumido com a pastora desde fevereiro do ano passado, desse ano. Viajamos na madrugada da quarta, eu dormi 2 ou 3 horas deitado no aeroporto, no banco. Tem um banco lá, e agora me pastorando, né? E eu dormindo, porque senão o povo roubava lá. Aí eu cheguei exausto. Chegamos na quinta-feira, viajamos 3 horas, depois chegamos em Goiás. Em Goiânia, viajamos de Goiânia para Jataí, 3 horas de carro. Eu cheguei acabado, meu irmão. Chegamos, almoçamos no caminho. Na quinta-feira, a conferência ia começar na sexta-feira. Fui dormir cedo, a pastora disse: pastor, o senhor almoça que hora? Não, pastora, não se preocupe com o almoço, não, vou ficar trancado aqui, porque começa o congresso e minha esposa vai pregar, mas vou ficar orando aqui por ela. Aí me tranquei, fiquei lá o dia todo, jejum, oração. Vamos para sexta-feira. Parece que o céu estava de bronze. E eu vazio, né? Cansaço, como diz. Existem as exceções, Deus já me usou, eu morto de cansado, sem dormir, de uma forma extraordinária. Mas, Deus não usa homem cansado, porque o físico atinge o emocional, o psicológico e o espiritual também. Eu estava... A minha esposa pregou, mas aquele clima, coisa fechada, e a pastora preocupada, a pastora Annalise, Gorete, está fechado o céu. Eu digo: pastora, fique tranquila. No outro dia era o encontro aqui no sábado. Vocês aqui no encontro, eu orando por vocês. Lá no encontro, eu orando por mim, que eu ia pregar no sábado à noite. O dia todinho. Orando, buscando a Deus, trancado. E Jesus, batizando o Espírito Santo aqui, libertando e salvando, porque vocês oraram também. Queridos, eu vou resumir. A partir do sábado, Deus começou a abrir o céu. No domingo, pela manhã, eu estava pregando sobre o Espírito Santo na vida de Jesus, uma mensagem que Deus me deu, exclusivamente que Ele me deu. E teve a hora que eu falei sobre o batismo de Jesus. E eu disse assim: e quando o céu se abriu, o Espírito Santo disse, o Pai disse: esse é o meu filho amado em que a minha alma sente alegria. Quando eu disse isso, o Espírito disse: pare de pregar e chame todas as pessoas que tiveram problemas com pai e com mãe, que tem uma lacuna paternal. Eu digo: meu Deus, não, no meio da pregação parei. Todo mundo aqui que tem problema com pai, tem problema com pai e com mãe, porque o Senhor disse: tu és o meu filho em quem tem uma alegria. Vem aqui, irmão, veio quase a metade da igreja. Queridos, Deus me deu uma palavra para cada uma daquelas pessoas individualmente. Mas teve 2, eu não lembro de tudo, não tem condições de lembrar de tudo que eu falei, metade da igreja. Mas teve 2 que marcaram. Teve uma moça que chegou para mim quando Deus começou a falar. Deus falou através de mim para ela, disse: eu não criei parasitas. Você não é parasita. Você é amada no meu coração. Ela disparou em lágrimas. E teve outro, quando chegou para mim, disse: eu não quero perfeitos. Eu não projetei perfeição para você, para ninguém. Eu não criei derrotado. O cabo começou a chorar. Deus fez muita coisa lá. Aí depois a moça me procurou e disse: pastor, essa era a palavra que eu mais ouvi do meu pai: parasita. Mas hoje houve uma libertação na minha alma. Eu estou liberta na minha alma. O outro, que era um advogado, disse a mesma coisa: meu pai, a dificuldade do meu pai era essa. Bom, queridos, eu vou resumir aqui. No domingo, aí a glória de Deus veio. Jesus batizou, começou a batizar a gente no Espírito Santo, as crianças. E tinha um menino de 8 anos, como é o nome dele? Gorete. É um nome romano. Otávio de 8 anos, que era filho desse advogado que Deus me deu uma palavra, que eu não criei derrotados. O menino foi cheio do Espírito Santo, começou a falar em língua. No outro dia, o advogado me chamou para ir na casa dele lá visitá-lo. E ela disse: ontem ele foi dormir, pastor, chorando e orando em línguas, até tarde da noite. Até conversei com ele, disse: meu filho, Otávio, amanhã você vai para a escola, lá se comporte, não pode, porque senão eles vão pensar que você está com problema.
Quando estávamos terminando o culto, eu comecei a orar, chamar as pessoas para orar. Veio um senhor, ele tinha feito uma cirurgia no olho, não enxergava desse olho aqui, direito. Na hora que oramos, Deus abriu o olho do homem, na frente de todo mundo. E uma irmã, joelho destravado, não podia movimentar os joelhos. Oramos, Deus destravou o joelho da irmã na frente de todo mundo. Ele disse, das dores. Eu disse, agora se abaixa comigo aqui. Ela abaixou-se assim. Por quê, pastor? É por causa da sua bondade? É porque o senhor é super-homem? É não, meu irmão, é porque eu estou pregando o evangelho e ele é o poder de Deus. Os sinais têm que acompanhar. Ou o evangelho é o poder de Deus, ou é uma história de romance, um conto de ficção. Mas eu tenho visto o poder de Deus aqui nessa igreja, na minha vida e na sua vida. Então levante-se como um guerreiro e viva esse evangelho de poder. Aplauda a Jesus. Agora, queridos, o evangelho, eu vou já orar por todo mundo aqui, é o poder de Deus para operar esses fatos extraordinários, mas os fatos extraordinários do evangelho não substituem o maior de todos os milagres, porque Paulo vai dizer assim, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Escute, olhe para cá. Tudo isso está incluído na salvação, tudo que eu falei. Mas se você tiver cura, libertação, eu quando comecei esse ministério aqui, essa igreja, eu focava muito em cura e libertação. Então todo culto manifestava demônio, tem minha esposa que sabe praticamente, e era gente com muita cura, o povo ia embora e depois o demônio saía, depois ia embora, botava o demônio para dentro de novo, porque tem gente que é assim, a gente bota o demônio para fora, ele chama o demônio para dentro, né? E tem gente que gosta de conviver com o demônio, infelizmente. É verdade. Eu não vou nem contar algumas experiências aqui. O pessoal vai embora. Aí eu entendi. Não. Primeiro é a salvação. Por isso Paulo diz, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. E a salvação ela tem 5 aspectos que eu não vou falar nela. Redenção, a libertação completa, regeneração, novo nascimento. Se alguém não dá testemunho de mudança, não é salvo, meu irmão. Ah, eu aceitei Jesus, nesse nome eu gosto do meu brejeirinho ainda. Não foi salvo ainda. Aliás, se o indivíduo tem dificuldade de vencer o pecado, ele não é salvo. Aquele que é salvo, a semente de Deus permanece nele, ele não pode continuar pecando. A natureza foi transformada. Depois, justificação. Você foi colocado numa posição de justo diante de Deus. Santificação, que é um processo de glorificação, que é quando você recebeu um corpo como de Cristo. Isso é o evangelho. Se essas 5 coisas não tocou a tua vida, você não recebeu o poder do evangelho para a salvação. Quem recebeu o evangelho e foi salvo, foi redimido, foi arrancado do poder das trevas. Foi justificado, é considerado sem culpa diante de Deus. Foi regenerado, teve o coração mudado. Foi santificado, mudou de vida no comportamento, no caráter. E por isso será glorificado. Vai subir no arrebatamento, se não morrer antes, e receber um corpo como de Cristo. E aqui vamos terminar o último ponto da nossa mensagem, a justiça do evangelho. E foi aqui, irmãos, nesse versículo, que Deus marcou Lutero, quando ele diz, visto que a justiça de Deus se revela pelo evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Foi exatamente no momento da torre que Lutero recebeu essa iluminação, porque Lutero dizia assim, ó, eu odiava a expressão justiça de Deus, pois entendia que ela exigia de nós o que não podíamos cumprir. Como eu ser perfeito diante de um Deus que exige perfeição e justiça eu sozinho? Não conseguia. Mas lá no momento da torre, o que foi que Lutero entendeu? Comecei a entender que a justiça de Deus é aquela pela qual o justo vive, pela dádiva de Deus, isso é pela fé. E quando percebi isso, senti-me renascer e está entrando pelas portas do paraíso. Eu queria o ministério de louvor aqui, que vocês vão cantar daqui a pouquinho o Castelo Forte de novo. Todo mundo do louvor aqui. Estamos partindo para o final. Queridos, Lutero entendeu, o justo viverá pela fé, porque a fé e a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ele entendeu que essa citação de Paulo, presta atenção, o justo viverá da fé, é uma citação de Abacuque. Agora, o entendimento de Paulo da citação de Abacuque é um entendimento diferente.
Qual é o justo que vai viver pela fé, lá no contexto de Abacuque? É um camarada que vai se manter correto diante de Deus, e quando o juízo de Deus vier destruir Jerusalém por conta da Babilônia, ele vai escapar do juízo, porque a corrupção não dominou o seu coração. Pela fé em Deus, a confiança em Deus, ele vive. Mas Paulo entendeu diferente. Paulo aplicou isso aqui a Cristo e Lutero entendeu que o justo de Romanos 1,17 é aquele que era ruim, pecador, mas um dia chegou aqui no altar e disse: Jesus, tem pena de mim. Aí Deus pegou uma bacia assim, ó, e derramou sobre ele uma bacia do sangue de Jesus e purificou ele dos pecados todos. Aí Deus olha para ele que estava no tribunal para ser condenado e diz: eu não estou vendo culpa nesse cara, ele está completamente inocentado, mas por causa da bondade dele, das obras dele, não, por causa do sangue do meu filho. Deixa eu te dizer, a justiça de Deus não destrói você, não acaba a minha, você, não é porque eu sou bom, não é por causa das minhas boas obras, é porque o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Justificação é a palavra. Considerado justo por causa da fé no sangue de Cristo. Essa fé salva e transforma. O justo vive pela fé e a fé vive do justo. Foi essa fé, irmãos, que gerou aquilo que os irmãos pregaram aqui. A Igreja Católica dizia: você tem que ter a Bíblia, nem usava a Bíblia, mas tem que ter o magistério da igreja. Os bispos e o Papa, a interpretação aqui da Bíblia é o que eles disseram, e a tradição, o que a tradição disser. Aí Lutero entendeu: não, o justo não vive por tradição, o justo não vive por magistério, o justo vive pela fé. Então só as escrituras. É por isso que a Bíblia, a igreja evangélica só prega a escritura. Passou daqui, não vale nada. Não é o Papa que falou, a cátedra que falou, o teólogo tal, pode ser o teólogo que for. Se Paulo não falou, se Jesus não falou, se Moisés não falou, se Isaías não falou, jogue no lixo, não vale nada. Somente as escrituras, nada de magistério, nada de tradição. Quem recebe somente a Bíblia, levante a sua Bíblia, diga comigo: somente as escrituras. Foi crendo nisso que Lutero entendeu somente a fé em Cristo, porque a Igreja Católica dizia assim: as suas boas obras, a sua indulgência. Aí Lutero disse: não, só a fé. Pela graça sois salvo por meio da fé. Somente a fé, somente Cristo. Não, é Cristo mais o que o Papa disser, é Cristo mais a absolvição do Papa, é Cristo mais Maria, é Cristo mais Pedro, que ele é a pedra. Eu não vou nem ter tempo de pregar isso. Aí Lutero disse: não, somente Cristo. Somente a graça, não é a minha bondade. E glória somente a Deus. Diga comigo, somente a Bíblia. Diga de novo: somente as escrituras. Somente Cristo. Somente a fé. Somente a graça. Glória somente a Deus. Não é glória a Papa, não é glória a apóstolo, não é glória a pastor, não é glória a Maria, não é glória a Pedro, não é glória a João, não é glória a André, não é glória a ninguém. Glória somente a Deus. Quem vai dar glória somente a Ele, aplauda e glorifique. Foi essa fé, meus irmãos, pela qual o justo vive, que fez Lutero enfrentar o imperador Carlos V. Toda a igreja católica, o império católico, fez ele enfrentar a peste bubônica, que foi uma pandemia que aconteceu na época, e Lutero fez a casa dele no hospital. Lutero ficou doente, Lutero ficou deprimido. Lutero foi excomungado da igreja católica, podia ser morto, era considerado um fora da lei. Os exércitos católicos ameaçavam destruir cidades protestantes por causa da reforma. E foi no meio dessa guerra que Lutero entendeu: o justo viverá pela fé. Então Deus deu a ele um hino chamado Castelo Forte, baseado em Isaías, em Salmo 46, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Deixa eu te dizer, vamos ficar de pé agora, todos de pé. Deixa eu te dizer, meu irmão, preste atenção. Faz 508 anos que esse grito foi ecoado. E hoje você está aqui não é por causa da sua bondade, mas por causa da justiça de Deus. Hoje você está aqui porque o juízo de Deus caiu na cruz
sobre Cristo, e o sangue de Jesus passa sobre a sua vida, e você é purificado de todo o pecado. Por isso, não viva confiando na sua capacidade, não viva confiando nos homens, não viva confiando na sua habilidade. O justo vive pela fé. Essa fé vai fazer você enfrentar o inferno. Essa fé vai fazer você enfrentar os problemas. Essa fé vai fazer enfrentar o diagnóstico médico. Essa fé vai fazer você enfrentar a perseguição. A igreja está viva há 2000 anos. A igreja permanece de pé. Ela não será destruída, porque a igreja é composta de justos que não vive confiando na sua capacidade, mas vive pela fé. Quem vive pela fé aqui? Quem vive pela fé? Então você é fruto da reforma protestante. Você também é protestante. E você vai cantar comigo essa música. Eu vou orar por você. Vou orar e as cadeias de depressão vão cair. Vou orar e a enfermidade vai ter que ir embora. Eu vou orar e a glória de Deus vai tocar a tua casa. Eu vou orar pela salvação da tua família. Porque nós fomos justificados pelo sangue de Cristo. E o justo vive pela fé. Vamos todos cantar agora Castelo Forte. E depois vocês podem até seguir com outra, mas agora é Castelo Forte de novo. Se puder projetar aí para a igreja acompanhar. Castelo Forte é o nosso Deus. Oh, aleluia! Espada e bom escudo. Oh, Deus! Com seu poder defende os seus. Socorro traz e proteção. Sabeis quem é Jesus, que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Oh, rabacada, rabahaya, xandaralabacaia. triunfa na batalha. A nossa força nada Oh, rabarabacandarabaha, xerecandarabarabacatarabarabaha. Castelo Forte. somos convencidos. Arabarabaraba, xandarabaca. Mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Ah, cataralabarababa, xandarabarabaha. Se temos de perder riquezas, bens que houver, embora a vida vá, por nós Jesus está. E dar-nos a seu reino. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza. Oh, rabandara, xerecandarabarabacatarabarabaha. E nada nos assustará. Com Cristo por defesa. Oh, rabaraba, xandaralabacatarabarabaha. Eis quem é Xerecandarabarabaha. Jesus, que venceu na cruz. Oh, Deus! Senhor dos altos céus, Poder! sendo Xerabacatarabaha, sobererererá, decandarababababa. triunfada
Aleluia. Dê um forte aplauso a Jesus. Um grito de vitória.